Bom dia, pessoal. Estamos aqui com a atleta Elaine, né, e com o professor Madruga. E não poderíamos deixar de fazer um comentário sobre esse impeachment, né? Nós assistimos aí essa votação na Câmara no domingo passado, dia 17. Né? Dizer para os senhores e senhoras que nós temos um sentimento de vergonha, um sentimento como se nós estivéssemos num barco à deriva. Não pela saída de Dona Dilma do CEF, mas sim por falta de uma liderança para que venha assumir o nosso país. Haja vista que nem bem o Michel Temer assume o governo e já tem um pedido de impeachment, né, já no Supremo, na Suprema Corte. Né? Ver que a atuação de nossos deputados, sequer mostrou uma liderança. Passou a ser um momento, ao invés de tristeza, de vergonha, que é o que nós estamos passando com o impeachment, a gente vê que foi motivo de euforia, de alegria, motivo de piada, de algazarra. Esse foi o que aconteceu na Câmara de Deputados. E isso nos deixou muito triste. Né? Mas também parabenizar a todas as pessoas que contribuíram de uma forma direta ou indireta para que isso viesse a acontecer. Tenho a certeza que foi dado o primeiro passo, né, para essa mudança no país. Acho que tem que haver uma mudança na política, tem que haver uma mudança no Código Penal, entendeu? E que a gente venha a conseguir o nosso objetivo, que é um objetivo da seriedade, da honestidade. Né? Passar a palavra aqui à Elaine, para que ela possa dar os seus esclarecimentos. Bom dia, gente. Agradecendo a ele gosta de me convidar, de debates, ele gosta da minha opinião, provavelmente por isso me convida. Com relação a isso, depois de assistir a todo, desde o primeiro ao último voto, como ele falou, é vergonha. É vergonha e tristeza. Na verdade, dizer que eu estou feliz, eu não estou feliz, mas pela atuação da nossa Câmara, pela atuação dos nossos deputados, porque fizeram um carnaval, uma votação que era para ser séria, um carnaval com direito a serpentinas, né? E, sinceramente, depois de tudo que eu vi, eu não sei onde nós vamos parar. Né? Não sei mais se a questão do impeachment é válida. Hoje eu sou a favor mais de eleições gerais. A votação de eleição geral, vamos tentar mudar tudo, porque assim, se for para tirar um, vai ficar outro talvez pior. Então, que sai todo mundo. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Lara. Pessoal, veja só, eu fazendo aqui uma reflexão diante da fala de vocês, indignação com a Câmara de Deputados, e fiz uma observação que já existia uma preparação do vice-presidente Michel Temer para tomar posse antes sequer da admissibilidade do processo. Devemos entender que na Câmara foi votado a admissibilidade do processo, que poderá no Senado Federal ser arquivado, instaurado um processo. Então a gente não chegou ao momento da votação, não se tinha chegado sequer a um momento processual, onde já existia discurso prévio. A falta de equilíbrio, inclusive, dos deputados. A frieza do presidente da Câmara dos Deputados. Eu fiquei indignado. Vimos ali uma sucessão de pessoas perdidas,
em jornais no exterior que o Brasil aceita tudo, menos traição. Houve traição, houve compra de voto de ambos os lados. Então eu acredito que não houve, até agora, perdedores nem vitoriosos. Só quem perdeu foi a nação. Só quem perdeu foi o povo. Com certeza absoluta, Madruga. Realmente a sensação foi essa, foi uma sensação de que alguém estava ganhando, estava havendo uma disputa, não é verdade? E não fazendo uma correção. Não é? Foi como se tivesse um jogo de futebol. Mas ninguém estava pensando, ao meu ver, no futuro do país. Não, mais uma vez, dizendo, eu não estou aqui defendendo Dona Dilma. Dona Dilma Rousseff, realmente, o fato de Michel Temer, eu acredito, já ter feito essa prévia, você está entendendo? É em função de ver o seguinte, que realmente a Dilma ela não tem condição, em hipótese nenhuma, de governar o país. Já mostrou, primeiro que ela, observe que ela não teve 30% das intenções de votos. Então foi uma coisa assim, foi uma lavagem em termos de votação. Mas a preparação para o futuro, que isso é o que interessa para nós, o que é que tem o amanhã para o Brasil, né? O nosso futuro, esse foi que ninguém está preocupado. Não parece que estava todo mundo preocupado consigo mesmo e não preocupado com a causa maior que é o nosso país. Verdade, né? E eu percebo que a sensação que o povo brasileiro tem, governabilidade acabou. A governabilidade acabou. A presidente não tem mais poder de governabilidade. E eu percebo que o povo se sente dentro de uma grande locomotiva. Descobriram que essa locomotiva não tem freio e que está caminhando para o Isso gera uma grande preocupação. Como é que isso vai terminar? Ninguém sabe. Nesse modelo político, realmente, para se governar bem, é necessário um apoio total da Câmara e do Senado. Infelizmente, ela tem perdido isso. E mais infelizmente ainda, ela tem perdido isso por não ter mais poder de barganha para comprar os deputados. Isso é mais vergonhoso ainda. Eu acho que ela inicialmente, ela comprou a governabilidade, mas ela esqueceu de regar a planta, ao ponto que ela pegou todo mundo repudia esse tipo de governo dela. Né? Ela se sobrepôs sobre o carro, achou que estava como presidente da República, quem manda, que pode, quando na realidade ela precisa, que você sozinho você não faz nada. Se faz necessário que você tenha apoio, né? E tenha a maioria na Câmara para poder governar. Eu acho que ela deixou um pouco de lado, você concorda? Sem dúvida nenhuma, e essa é a questão onde coloca em risco a governabilidade. Acabaria a governabilidade, porque ela precisa de aprovação. Ela precisa de aprovação tanto em Câmara de Deputados como no Congresso Nacional. E ela não tem maioria, me parece, nenhuma das duas. E vale ressaltar que os erros, os atropelos, são de ambos os lados. E aí eu pergunto, o que o povo há de fazer? Nós estamos diante de uma eleição indireta. Quem não conseguiu ser eleito através de voto direto secreto e quem conseguiu ser eleito através de voto secreto e não conseguiu cumprir as barganhas. Então, é uma situação muito difícil, porque a coisa já começou errada no momento da eleição. E eu percebo que no momento da eleição que também a Aécio Neves não seria a solução. De forma nenhuma. Agora, acontece, que Dilma nunca foi presidente do Brasil. Na minha visão, ela nunca foi presidente do Brasil. Ela foi uma laranja, entendeu? Porque quem governava era Lula. Isso aí foi o que provocou, ela faltava pulso para dirigir. E sempre o seu Lula era que estava ditando as normas. Isso aí provocou a insegurança dentro do governo dela. E ela foi se acomodando com isso aí, sempre Lula dizendo o que é que tem que fazer, o que é que não tem que fazer. Só que Lula, como se diz, é um líder nato. E ela
deixei em evidência que não é 180 dias, é até 180 dias, como você acha que irá se comportar a nação nesse período de até 180 dias? A nação vai comer o que é botado no prato. Não é verdade? É verdade. Agora, eu acho o seguinte, que eles vão tentar aí, vão fazer negociação do mesmo jeitinho, tá certo? Mas com pulso e com força, porque vai ter a Câmara dando apoio. Então, eu acredito que, de qualquer forma, vai dar uma credibilidade. Apesar que, quando a gente fala da tristeza, da vergonha, a gente vê uma pessoa como o Eduardo Cunha, dirigindo uma sessão dessa, atolado até o pescoço do processo. A gente vê o Renan Calheiros, que eu tenho medo hoje do Renan Calheiros, porque o Renan Calheiros é vendável, é um homem que tem preço, né, na presidência do Senado. Então, veja bem, o destino do país está na mão desses homens. Isso aí é o que tem deixado a gente amargurado, envergonhado e triste. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Na verdade, eu lhe fiz a pergunta, mas esse também era o meu sentimento. Eu acreditava que a linha de raciocínio que você iria seguir seria essa, porque é a forma que a gente estuda. O povo vai saber que a credibilidade que eles vão alcançar nesses até 180 dias, da forma que eles vão alcançar, será que isso não terá um efeito colateral? Olha, eu vejo da seguinte maneira. Para a comunidade internacional, nós estamos a política brasileira, né, os nossos políticos, está sendo visto como palhaços. Essa é a verdade. É triste, mas é verdade. É triste, mas é verdade. Né? Então, eu tenho para mim que vai ser muito difícil. A não ser que apareça um novo nome, haja as eleições mesmo, na verdade, e não dessa forma que está aí, para mim que não vai vingar muito e nem vai ter que passar credibilidade para investidores, que é o que a gente está precisando, investidores, aquecer o comércio, né? Para que a gente possa sair desse alto índice de desemprego. Hoje nós estamos já beirando 12 milhões de famílias desempregadas. Isso é muito perigoso para a nossa nação. Eu queria fazer mais uma pergunta no seguinte sentido, que é uma pergunta que eu faço a mim mesmo. E não encontro resposta. Quem seria hoje, digamos assim, o salvador da pátria? Qual seria o nome? Qual seria o nome para 2018? Olha, eu tenho para mim o seguinte, vai ter que se preparar. Uma pessoa que tenha jogo de cintura, que tenha capacidade de articulação. Porque quando a gente fala, aí todo mundo vai lá, onde seja o Moro, o Joaquim Barbosa, tem poder de articulação? Esse é um grande tema quando nós nos referimos a Joaquim Barbosa. Devemos lembrar de uma coisa, que as pessoas têm que ter esse bom senso de saber que Joaquim Barbosa, ele é um jurista. Ele é um jurista. Ele não é um político. Há uma diferença muito grande de uma atuação no STF, na presidência do STF, e uma atuação na presidência da República. Você percebe lá que há uma adversidade muito grande entre esses dois cargos. O que eu mais percebo com relação à política é que durante esses barganhas, durante esses jogos, durante essas manipulações, porque tem muita manipulação de todos os lados, na hora de se jogar e se julgar votos, fazem tudo, lembram de tudo, menos do povo. É tudo ali entre eles, não importa. Estava até conversando com uma pessoa, o problema todo é a ganância. Os políticos não se importam que você vai estar numa fila de hospital, desmaiado, às vezes deitado no chão, mas que o dinheiro dele esteja entrando no bolso. Esse é o problema. Mas isso aí, veja só, esse aí já eu não digo que é um problema do político. É um problema da política. Não, o problema é da população, que não está se importando em quem está votando. Porque esse pessoal já sinalizou em todos os sentidos que é a forma deles governar. Mas a gente não tem opção, como ele mesmo falou. Se
seria a solução. Não, a Aécio não é a solução e a Aécio deveria nem poder se candidatar, sinceramente. Mas a gente não tem opção. Às vezes não é questão do povo. O povo vota naquilo que eles têm. Eles não têm uma boa opção. Mas o problema é o seguinte, você tem que saber, aprender, a população tem que aprender a valorizar o voto. Ver quem está votando. Porque é o seguinte, está ruim, ok, continua o voto no cara de novo. Então vamos inovar, vamos mudar a cara política, os nossos políticos, os nossos comandantes. Agora eu queria lhe fazer um questionamento, na verdade, uma observação que eu fiz de várias pessoas fazendo, e lhe trago também dessa pauta, já que você é um grande observador do momento político atual no Brasil. Como você se sentiu percebendo que existia ali certo? Um forte indício de estar corrupto, julgando corrupto? É um sentimento de vergonha, a gente fica assim, é como eu disse, eu fiz um comentário aí, talvez fui até mal interpretado, como se eu estivesse defendendo Dilma. Eu não estou defendendo Dilma. Dilma, eu disse em 22 de setembro de 2013 que Dilma não tinha condições de governar mais o país. Ela mostrou que não tinha condição. Mas o meu sentimento é de vergonha, é de quem está órfão de pai e mãe. Porque nós dependemos da política, do 360 graus que você olha ao seu redor, tudo é política. Nós dependemos da política. Só que nós não temos um representante à altura para defender o nosso país. Eu acredito que desde já nós devemos já nos preocupar com as próximas eleições, entendeu? Para que a gente possa eleger uma pessoa séria. E isso depende da população. A população quer mudança, mas não muda. Continua votando no mesmo. É o mesmo cesta básica que dá o voto, é o mesmo bujão de gás que dá o voto, é o milheiro de telha, o milheiro de tijolo. Não é isso. Porque vocês fazem isso e depois estão cobrando o quê? Ele, o político, sempre que pagou a você para votar. E você fica reclamando de quê? Que se trocou por isso. Então é preciso, Maduro, que a população se conscientize do poder que tem o voto. A arma que ele tem é o voto. Saiba usá-la. Olha, eu vejo o pessoal num ápice de desespero tão grande que vi alguns documentários exibidos pela Band News e Globo News. O povo pedindo o retorno da ditadura militar. Isso é um absurdo. É desespero. É desespero. O que você quer é sede de moralidade. E na ditadura militar, mesmo que fosse, eu acredito que, eu não concordo, tá, com a ditadura militar, mas existia uma sensação de moralidade, de moral. Existia uma sensação de respeito. E hoje a gente não vê. Foi o que eu falei no dia 22 de setembro, mais uma vez. Como é que pode uma senhora chegar no estádio de futebol, numa abertura da Copa do Mundo, 60 mil pessoas dentro do estádio de futebol, quando ela aparece no telão, o que foi que aconteceu? Você lembra? Dilma vai, não é? Dilma veio aqui para o velório de Eduardo Campos. O que foi que aconteceu? Vaiada por todo mundo. Dilma vai para um debate, chega no debate, o opositor, que era o Aécio, chama ela de covarde, de mentirosa e de leviana. Olha, esse adjetivo leviano vai para onde? Ele abrange. Então, como é que essa senhora tem condição de ser presidente do país? Como é que nós voltamos nela e queremos cobrar o quê? Uma pessoa que não impõe respeito em caminho. Olha, uma coisa que eu fico absurdo é quando eu observo para o cenário político e faço uma análise de um dos principais artigos que regem, então, os seus princípios administrativos. Ora, que rege todo o cunho administrativo na Constituição Federal, que é o 37. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Não estou vendo legalidade na maioria dos atos. Impessoalidade, nem se fala. Tudo ali é pessoal, para atingir o seu próprio benefício. Moralidade, anda longe. Você já percebeu isso? E uma das coisas, a impessoalidade e a eficiência. Ô, Madruga, Onde estão esses princípios consagrados, que é a LIMP? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eles destruíram a Constituição Federal. agora, veja só, Conspiram nele. eu quero dizer para você, mais o seguinte, que se nós observarmos hoje, aqui na nossa cidade de Garanhuns, a Câmara de Vereadores, ela está preocupada com a eleição. O povo pode deixar claro, não está nem aí. Esse é o princípio, é defesa em causa própria, não está olhando para que você foi eleito. Eles estão olhando como vai fazer a eleição. É as contas, a contabilidade é direto como vai fazer. O que é que pode barganhar da prefeitura? O que é que pode ganhar de uma empresa? Não se preocupa com o problema da cidade. Esse é que é o problema. Agora, sabe o que é que acontece? A maioria dos votos estão dentro dos vereadores. Vão para os vereadores que lá estão, sem fazer nada, mas vão para lá. Aí vai por valentia, vai por isso, por aquilo outro. Pô, meu, não pode ser assim. A gente tem política é para se discutir, não é para brigar. Não é para mostrar quem é valente. É para solucionar, apresentar soluções para os problemas da cidade. Então, se a população não está nem aí, não está brigando por isso, eles continuam fazendo a mesma coisa. Mas a população continua fazendo do mesmo jeito. Eu já disse, vota porque é gordo, vota porque é magro, vota porque é bonito, porque é feio, porque é alto, porque é baixo. E assim a gente vai pagando um preço muito caro. Todos nós que temos o interesse de defender a nossa pátria, defender os nossos direitos. Não é? Mas sem a ajuda do povo. Mas eu acredito o seguinte, que o povo está aprendendo. De qualquer forma, o povo está aprendendo. Se aprende Isso hoje aqui foi o que aconteceu aí, né, na Câmara, esse processo de impeachment foi uma lição grande para o povo. E o povo hoje já está mais entendendo, entendeu, Mário? O que é a política, as consequências de um péssimo voto. Agora, para você que entende, que está entendendo um pouco, tudo bem, mas você tem a obrigação de passar essas mesmas informações para as pessoas que não são bem esclarecidas, que não tiveram o conhecimento, não participaram, nem aí. Muitas vezes não tem acesso à informação, que a gente pensa que todos têm acesso, até na internet, que não é assim, é um serviço caro, um bom canal de televisão, que você seja menos manipulado, como os canais news, não são todos que têm acesso. A discutir com pessoas esclarecidas, até as pessoas nem sempre são acessíveis para esses esclarecimentos. Isso é muito importante. É muito importante que as pessoas se integralizem, procurem observar o que estão fazendo, porque elas também são cobradas. E eu acredito que as pessoas se unem e aprendem com o sofrimento. E o que a gente viu aí, o sofrimento do microempresário, as microempresas falidas no país, tudo fechando as portas, um desespero imenso. Gente, são 10 milhões de desempregados, não é brincadeira, não. É muita coisa lá. Independente do lado que se apoia, o pensamento tem que ser totalmente voltado para o povo, para a população, para os empresários, para os empregados, para as grandes e pequenas empresas, para o grande e pequeno trabalhador. Eu acho que toda a política, se fosse voltada toda para o povo, a gente não estava passando pelo que a gente está passando agora. Tipo, negociatas de grandes empresas, de empreiteiras, as Aldebrechts da vida aí. Essas negociatas fossem em função do povo, para o povo, se essa inteligência política fosse voltada para o bem do povo, a gente estava numa situação bem diferente da gente está hoje. Com certeza.
mas não deixa de ser um aprendizado, não é? Eu acho que eu enriqueci muito o meu conhecimento dentro desse ritmo, meu conhecimento político, esse meu envolvimento, não é? Hoje eu vejo, para mim, cada dia que passa eu estou aprendendo mais, aprendendo a admirar, talvez até já também me policiando, né, para que eu possa, o que é que eu possa propor, entendeu, para a sociedade, em que posso ajudar a sociedade. E eu acho que esse deve ser o sentimento de todos nós. Vereador, e é muito importante que aconteçam essas conversações, que foram um debate, que a gente possa contribuir. Nós temos que lembrar de uma coisa, que nós também temos uma obrigação social. E nós temos que fazer a nossa parte social. Estamos fazendo, procurando esclarecer as pessoas aí que não têm, talvez, as oportunidades que nós tivemos de acesso à informação. Só para encerrar, eu gostaria de dizer o seguinte, esse recado eu quero dar aqui para a população, dizer o seguinte, que a força, ela não está na classe alta, nem está na classe média. A força, ela está na periferia, na base, na classe pobre, que é a classe que produz, que dá sustentação ao nosso país. Porque se depender de eu comer um prato de feijão plantado por Bill Gates, vou morrer de fome. Mas eu sei que lá na periferia tem alguém que planta. Não é? Na periferia, onde você encontra para fazer um asfalto, você encontra fazer um calçamento, uma casa, um castelo, o que você imaginar, você vai pegar isso na periferia. Não é na classe média e nem na classe alta. Não é? Então, a partir de um prato de feijão, a partir de 1 quilo de arroz, tudo isso vem da periferia, que realmente é quem dá a sustentação do nosso país, de forma geral. E outra coisa importante, que as pessoas veem com ponto de divergência. Tipo, nós aqui temos pontos divergentes em algumas situações, mas mesmo com eles, a gente precisa debater e conversar. Quem sabe até uma coisa que eu não saiba, se eu saiba, me passe. Uma coisa que eu saiba, passe para ele. E isso a gente acumula informação e cresce. Cresce as posições, cresce no conhecimento e buscando sabedoria. E foi importante você falar isso aí, porque a gente cresce ajudando um aos outros, né? Entendeu? A gente não cresce individualmente, a gente cresce quando a gente ajuda. Não é verdade, não? É verdade, a questão da união, né? A união faz a força, todo o poder é mão do povo, a gente já vê que precisa do povo de união, que na verdade a gente não pode admitir, certo? Nem tribunal de exceção e nem voto indireto. Acredito que hoje aqui foi bastante proveitoso. Quero já ir deixando aqui meus agradecimentos ao empresário Álvaro Fernandes, que mais uma vez me deu a oportunidade e a honra de participar de mais um debate tão agradável, a minha amiga Elaine e ao nosso cinegrafista Roberto Lima. Já fiz meus agradecimentos? Ok. Eu gostaria também de agradecer a todos vocês, especialmente a você, Madruga Elaine, mas eu queria fazer aqui ao Madruga, que abriu o seu colégio para que eu pudesse dar a minha primeira aula. Eu não deixei de falar aula na vida, mas ele me mostrou, despertou em mim, né, com a sua visão teológica, né, de que a gente tinha possibilidade de fazer uma aula e agradecer a homenagem, né, agradecer a todos os alunos que foram muito, eu diria assim, muito carinhosos, muito respeitosos dentro da sala e que foi um sucesso. Muito obrigado e agradecer a todos vocês, tá, por ter nos assistido e compartilhado com a gente sobre esse momento que nós estamos passando. Muito obrigado.